Sócrates e Hannah Arendt, dois pensadores de períodos diametralmente opostos, um no início da tradição do pensamento ocidental, tal como conhecemos, ali no século IV a.C., entre os gregos, cujo representante, como ponto inicial de uma dada forma de saber, a filosofia, Sócrates, e do outro lado, no século XX, Hannah Arendt, uma pensadora alemã, que viveu os principais acontecimentos desse século XX e tornou os próprios fatos de pensamento. Então, um diálogo entre eles poderia ser arbitrário, poderia ser apenas uma conexão, como pode-se realmente conectar um autor com outro, mas é um diálogo estabelecido pela própria autora, que em seu livro Responsabilidade de Julgamento, uma compilação de ensaios, há ali o texto alguns apontamentos sobre a filosofia moral, em que Hannah Arendt coloca alguns autores da tradição para se confrontarem ou se acrescentarem num sentido ético para o dia de hoje. E Sócrates seria um deles, seria aquele que poderia dizer eticamente para nós ainda hoje. E em que sentido? Aí temos que ir até o próprio Sócrates, o que se busca dele. Nele há o diálogo como ponto principal. Esse diálogo seria a conversa que ele ali em praça pública coloca entre todos. Sócrates está ali vivendo, conversando com seus discípulos, em contato com os sofistas, com os poetas, com os juízes, pessoas que se dizem detentoras de um saber, autoridades do saber em Atenas. E ele vai até ali e descobre que são cascas vazias, que têm aparência tem muito em retórica, mas essencialmente não tem um conhecimento definido, não sabem enxergar com os próprios olhos aquilo que possa ser de fato um conhecimento, quase um triângulo perfeito, uma geometria de um conhecimento, uma forma tal que se dê como um saber que possa realmente ser partilhado entre os homens. E nesse diálogo ele estabelece um próprio critério filosófico. Ele que nunca escreveu, e não foi por acaso, ele não escreveu porque acreditava mesmo na conversa. A conversa é que tem a resposta, a pergunta, a palavra viva, que pode ser remontada, desmontada, pode ser colocada de uma maneira diferente, e nessa troca é que o saber poderia se construir. Não só a partir de mim, isolado, ali no meu canto, na minha caverna, na minha torre, e não apenas o outro ali, na sua pretensão, fazendo fita, achando que já sabe de tudo, mas justamente aquele que está em contato de um com o outro, e nesse caminho do meio, nessa travessia que há entre mim e o outro, é que pode se brilhar, pode se fazer brilhar o conhecimento, o saber. E então é um contato por excelência filosófico, pelo estilo, pelo método e pela abertura que se dá para o saber, que só poderia ser entre dois, no mínimo. Com isso, o fundamental é ser feliz a dois, né? Quase como uma música. O fundamental é mesmo amor. É impossível ser feliz sozinho, é impossível saber sozinho. Dentro desse critério já se estabelece um princípio ético, um primado ético, em que eu estou sempre em contato com o outro. Esse contato com o outro que é ético. Não há uma pessoa ética que simplesmente more numa gruta. Ele não tem contato com ninguém. Não existe bem ou mal para alguém que vive numa gruta. Existe apenas ele mesmo. Então não há um critério externo. Se eu estou em contato com o outro, é que de fato eu estou vivendo uma maneira ética de lidar com o mundo, com a realidade. Porque o outro ali é uma liberdade, é uma presença ante mim, e uma presença, um si mesmo, que se faz tão quanto eu mesmo me faço. E quando eu reconheço o outro no mesmo critério de igualdade, onde há uma função de diálogo, eu dou a ele um leque de igualdade, eu dou a ele a mesma igualdade, ou a mesma liberdade que eu tenho de falar e ele de responder, de escutar, de ouvir, etc. E os dois estão em pé de igualdade para conversar, para o uso da palavra. Um homem totalitário, ele não pode fazer isso, ele não faz isso, ele corta o diálogo, ele é aquele que não ouve ninguém, é aquele que simplesmente decide e estabelece aí um critério de corte. O diálogo é aquele que quebra o autoritarismo, por princípio, porque se estabelece um pé de igualdade. E assim, com o outro, eu me faço nessa relação, nesse elo. E para além desse ponto do diálogo como um critério ético, Hannah Arendt ela levanta
que o diálogo consigo mesmo seria um dos pontos mais importantes como princípios éticos para a contemporaneidade. Eu falo de ética para a contemporaneidade no sentido de que hoje não se pode mais dizer como uma lei universal, pétrea, que todos devam obedecer, se não obedecer não está sendo ético. Não é esse o ponto. Acho que nem o mesmo Aristóteles ali, que escreveu logo depois os seus pontos sobre a ética, acreditava em algo que simplesmente deva ser feito por todos. E hoje era mais no entendimento plural da realidade dos povos, das pessoas, do sentido público, de uma comunidade para outra. A ética, de fato, ela não tem um conteúdo universal. Podem ter conteúdos temporais ali pela moral, mas o conteúdo universal ela não tem. Ela pode ter um primado, ela pode ter um princípio que se universalize no sentido do contato do humano com o outro. E Arendt coloca como um critério agir de tal modo que o diálogo consigo mesmo nunca seja interrompido e o diálogo com o outro possa realmente estar em igualdade. O que se quer dizer com isso? Primeiro, a pessoa que você vai mais conviver na vida é você mesmo. Isso aí é um fato. Não tem como fugir. Olha, não tem mesmo. Mesmo que se fugir, você vai fugir junto com você. Então, com isso, a pessoa que mais vai conviver é a si mesmo, de tal modo que a pessoa que mais se vai conversar internamente, mais se vai estabelecer num jogo de relações, de ideias. Olha isso, olha aquilo. Não, vamos ver pelo ponto positivo, vamos ver pelo ponto negativo. Eu não acho. Você está ali como se fossem dois, o 2 em 1 que ela diz. A minha mente não é uma coisa monocórdica, não é apenas uma corda só de um instrumento que faz um som apenas. É uma troca de notas ali com cordas diferentes. É um 2 em 1 que se faz e se coloca como aquilo que eu sou. E nesse pensamento que eu mesmo sou, eu me estabeleço em diálogo. E olha, aquilo que a gente chama de consciência pesada, às vezes uma contradição, uma incongruência que eu mesmo tenho, é justamente pelo fato de que eu não consigo conviver, lidar com aquilo que fiz no critério daquilo que eu penso que deva ser feito. E nessa dualidade que eu mesmo tenho, do pensar do que é certo e daquilo que eu consigo fazer, eu estabeleço uma cisão, eu tenho uma cisão em mim, que eu não posso mais ficar sozinho, porque se eu olhar para aquilo que eu fiz, eu me angustio. Eu não consigo mais olhar para mim. Eu não consigo mais me ouvir, me escutar. E pense que amargura, que desespero que é perder a própria companhia. Então, quase como um primado, olha, haja de tal modo que o diálogo consigo mesmo nunca se perca. E com o outro possa se dar a igualdade, de tal modo que com o outro ele não possa, com aquele olhar, lhe constranger, dizendo o que você está dizendo não presta, porque vem de você, vem de uma pessoa que justamente faz tudo o contrário. Ou a gente até usa no senso comum a grande questão: que moral você tem para dizer isso? E o outro se cala, porque de fato não tem. Para que eu justamente mantenha a conversa viva com esse outro, eu ajo de tal modo que eu possa estar com ele. Não, claro, de uma maneira tão definida e moralista: eu fiz algumas coisas erradas, não posso conversar com ele, não posso. Às vezes mesmo o fato de ter feito pode, e no entendimento de ter feito, na reflexão de ter feito, possa ser uma maneira tão viva ou até melhor de falar com ele do que se não tivesse feito. Não é esse maniqueísmo do bem e mal nesse caso, mas justamente não se está cindido, não se está numa tal contradição que a própria companhia seja insuportável e o outro não lhe queira escutar.